Bom dia, 7h07, todos já acordados? Pois aqui tá tudo azul, não é mesmo, Carol? Tudo azul da cor do mar. Tudo azul da cor do céu. A gente tá quase cantando a música. É mesmo? Hoje eu gostaria que tu servisse um café. Ai, vou servir, como não? Primeira da minha amiga Elô. E para você também, um bom dia com mais vida. Sirva conosco o seu cafezinho. Esse é aquele passado com o teu grãozinho lá. Moidinho, acabei de moer. Moidinho na muito hora. obrigada. Olha só, eu também vou servir um pouquinho para mim, porque o assunto de hoje é muito interessante. Muito importante. Mas assim, olha, quero convidar vocês aí que estão aí, porque hoje é uma data, né, dia 13 de maio, e há 2 dias atrás, dia 11 de maio, uma pessoa muito especial está de aniversário. Então, olha só, eu trouxe para você um bolo de aniversário para ti. Tudo para mim! Ai, meu Deus, obrigada, querida. Tu adora doce. É o meu mal, é verdade. Não, adoro. É o meu bem. Então, ó, pra nós, parabéns pra Carol, parabéns pra tua vida, que tua vida Obrigada, seja abundante. É isso. Sim, então, recebo e distribuo para que todos também tenham essa abundância. Então, tchim-tchim. Tchim-tchim. Vamos servir o café e fazer esse programa com mais vida, com cara de quem tá de ciclo novo e que muitas coisas tem que comentar aqui, não é, Carol? É verdade. Vamos compartilhar conhecimentos e reflexões. Carol, eu estava analisando o tema da nossa conversa de hoje. A gente sabe aí que as organizações estão cheias de regras, processos que tem que ser cumprido, diretrizes, né? Porque as leis, diretrizes. E eu estava vendo que tu tem aí uma especialidade dentro de uma das diretrizes das organizações, que é LGPD. Exato. Leis Gerais de Proteção de Dados, que tem muito a ver, que inclusive muito a ver com o que nós fizemos com os dados, nossos dados, os dados das outras pessoas. E isso vale tanto para dentro da organização como na nossa vida pessoal. Perfeito. Porque muitas vezes, sabe aquelas coisinhas das redes sociais que a gente acha legalzinho e vai lá e replica? Sabe a fofoca de antigamente, né? Vai lá e fala para um para outro, e a gente está fazendo isso. E LGPD tem muito a ver com isso, né? Com o cuidado. Os cuidados das pessoas. Exatamente. Então, eu acho que é muito importante a gente entender, trazer para as nossas vidas o que a gente faz com a informação do outro, com o que o outro trouxe para a gente, e a gente está divulgando, seja dados sensíveis, seja dados até emocionais e psicológicos, e de todas as formas. Então, me fale o que é essa tal de lei LGPD aí? Sim, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, já está em vigor há bastante tempo, uma lei de 2018, demorou um pouquinho até que as sanções começassem a ser implementadas, aplicadas, né, e é um entendimento que tem criado um movimento global nas organizações, tanto públicas quanto privadas, não apenas de estabelecer diretrizes, orientações, mas que essas diretrizes e orientações cuidem do indivíduo com respeito, com transparência, com cuidado, com integridade, né? Então a LGPD ela veio consolidar aquilo que a nossa sociedade já estava necessitando e já estava pedindo, já estava solicitando, que é trabalhar com esse conjunto de diretrizes, tendo esse olhar humano, né? Por isso que a gente fala que quando falamos em proteção de dados pessoais, em privacidade, a gente linka muito com aquilo que nós estamos falando, né, Lô, do método, que é o método de interseção do ser integral, por isso essa integralidade, porque quando a gente protege esse indivíduo, essa vida, essa trajetória, nós estamos falando da sua proteção na dimensão material e que tem reflexos depois no emocional, né? Porque eventualmente um vazamento de dados, um compartilhamento indevido, um tratamento de dados que gera uma compilação de informações que são indevidas, causam um prejuízo para aquela pessoa, né? Então, tudo a ver com aquilo que a gente está trabalhando, né, Elô? Porque trabalhamos aí com os valores, com a ética, seja tanto pessoal como profissional. E essas diretrizes para dentro das organizações, ela já tem que trazer primeiro a consciência do indivíduo. Buscar que esse indivíduo ele tem esses valores bem definidos
essa compreensão da responsabilidade, da corresponsabilidade dentro da organização. Então eu tenho a minha responsabilidade perante aquilo que eu faço para o outro, e dentro da organização como equipe eu tenho também, inclusive me representando essa organização. Então a liderança, a empresa, ela precisa capacitar seus profissionais, ela precisa inserir esse processo dentro das organizações, que inclusive é uma lei que é aplicável multa, né, Carol? Que se isso não for aplicado, está em dia, vai acontecer aí sanções, que a Carol vai explicar. Exatamente. Então, voltando aqui para o indivíduo ainda, a gente precisa preparar o indivíduo. E aí, se você só vou preparar usando só as diretrizes da LGPD, isso já é um grande marco, assim, para o desenvolvimento do ser humano. Mas precisamos de outras partes, como a gente estava falando, A gente fala até da NR1, né, Elô? Exato. A gente adentra na saúde mental, como é importante essa questão do cuidado, da governança, da conformidade. A gente entra com cuidado de dados, e aí a gente fala do emocional também, cuidando da saúde emocional dos colaboradores, de toda a equipe, né? E hoje também há essa necessidade, né? Exato. Então, e o projeto Mais Vida em Nossas Vidas também tem este produto de cuidado, né? Então a Elô falou da necessidade de capacitar e informar as pessoas. Isso se faz através de um treinamento. Então nós ministramos esse treinamento, entramos nas organizações e levamos informação. O que são dados? O que são dados sensíveis? O que é um operador de dados, um controlador de dados? O que é um compartilhamento? Qual é o ciclo de vida de dados dentro daquela empresa? E todas as informações necessárias a que aquele colaborador, ou aquele fornecedor, ou aquele que é um parceiro de negócios utilizem esses dados de maneira devida, respeitando o outro, respeitando essa outra trajetória, né? Porque aí a gente cresce com qualidade. E hoje o mercado está cobrando isso, Elô. Porque olha só, muitas vezes a empresa diz, não, mas olha só, eu tenho um compliance muito adequado, bem regularizado, bem regulamentado, vamos chamar assim. Só que o compliance já é a ponta final, que vai dizer que tem um problema, que tem que ser resolvido agora. Então, toda essa questão da LGPD, de a gente introduzir o método Mais Vida em Nossas Vidas, faz com que, antes de tiver que remediar, você já está tendo uma prevenção. Então é importante aplicar processos anteriores que dizendo, não, eu tenho um compliance que ele está lá sempre atento a resolver os apaga-fogo, mas não é sobre isso. A gente está falando antes. Exatamente. Conscientização. O preventivo. O preventivo, trazer essa consciência para o indivíduo, para o líder, para a empresa e para os funcionários, porque muitas vezes colaboradores, a gente já falou isso e nós vamos falar isso também nas outras bate-papo, das necessidades, e muitas vezes o colaborador não está ciente, não está claro para ele que uma certa atitude pode causar danos. E às vezes ele pode fazer até sem querer. Tipo Exatamente. assim, eu não achava que eu mostrar a foto da minha colega, de dizer coisas dela ou de compartilhar dados dela ia trazer esse problema. E às vezes não sabe mesmo. Outros fazem com consciência, mas muitos não fazem. Por isso a informação, né, o treinamento. Quando a gente fala de dados pessoais, a gente está falando do indivíduo, né, da pessoa física. Mas as organizações são compostas por pessoas. Então, quando nós tratamos esses dados, nós estamos tratando do comportamento de toda a organização, né? Porque é uma cadeia. Exatamente. E a Elô falou de algo muito importante. Quando o colaborador ele tem esse treinamento, ele se sente pertencente. É como se dissesse assim, poxa, eu quero participar desse processo de qualidade, né, de integridade e transparência, porque eu sei que vai me proteger e vai proteger o outro. Então é aquilo que é o colaborativo, é aquilo que chega já indo para o propósito, né, do servir, do estar vinculado dentro de um equilíbrio de, claro que sim, de organização, de governança, de conformidade, que é a dimensão material, que é o objetivo, que está ligado a essa inteligência, esse coeficiente de inteligência racional, mas eu também entro para o emocional, para a inteligência emocional. Se eu cumpro, se eu sei as regras e se eu colaboro, eu estou investindo no bem-estar próprio e do meu colega, né? Com certeza. E aí você cria uma organização mais saudável. O que a gente vê hoje são organizações doentes, né? A gente sempre fala. E aqui a gente até está lá sempre trazendo essa consciência de cuidar de quem cuida, né? Às vezes o líder
tem esse papel de cuidar da sua equipe. E quem cuida do líder? Porque muitas vezes, quando a gente fala aqui de humanização, de todos esses diretrizes, todos esses processos, a gente parece que está indo só para um lado, né? Porque, infelizmente, o ser humano sempre está em competição, né? Eu contra eles contra nós. E dentro da organização não é diferente, né? O colaborador contra o líder contra o dono e assim tá. Então, a gente precisa trazer essa consciência que não é um contra o outro. Não. Que todos estão no mesmo barco, em posições diferentes, para poder levar esse barco adiante. Tem que fluir pelo mesmo Mas tem que caminho. fluir. Porque senão o que vai acontecer? Esse barco vai entrar em algum ou quebra, vai colapsar. E aí, trazendo isso para essa questão, é importante essa conscientização para que exatamente todos estejam alinhados. Eu digo que todos estejam na mesma página. Sim. E o LGPD, né, Carol, traz essa oportunidade já de trazer o respeito mútuo. Vai trabalhar a conformidade legal, né, Lô? Mas implicitamente está trazendo exatamente isso, o respeito, o acolhimento, dizendo assim, eu me importo contigo, eu importo com a tua vida, com a tua trajetória, com a tua história, então ela será protegida, né? E trazendo um pouquinho para o método EASY que a Elô falou, então a gente tem assim, ó, na dimensão individual, você tem o indivíduo com as suas responsabilidades e com o seu senso ético, né, daquilo que eu sei que eu preciso entregar e fazer. Na dimensão coletiva, nós temos a cultura da empresa, que vai atuar muito fortemente aí no respeito, na empatia, na transparência. Aí falando do coletivo. Na dimensão material, eu vou ter as minhas entregas, as minhas conformidades, né? Eu vou ter a minha organização, vou trabalhar esse compliance. E na dimensão espiritual, estou atendendo a esse propósito, estou desenvolvendo valores positivos, né, Elô? Exatamente. Por isso, junto com a LGPD e o processo Mais Vida em Nossas Vidas, traz todo esse entendimento do ser humano. Ele traz essa construção de confiança. E aí me faz lembrar, Carol, até desse livro aqui, ó, Capital Espiritual da Empresa, de Burka e Moji, em que ele fala, em determinado momento, que uma organização, ela pode ser uma universidade ou uma catedral. Eu gosto muito desse tema. Porque a universidade é onde que te gera o conhecimento. Você aprende. E você vai entrar dentro de uma organização, às vezes lá no cargo mais simples. E daqui a pouco você está gerando conhecimento, está se formando um grande profissional. Mas não é se formar só o conhecimento, você tem que formar o emocional, o espiritual. E quando você fala em espiritual, ele se refere à catedral. Exatamente. A catedral é exatamente essa relação com o seu propósito e o propósito da organização. Ela precisa estar alinhado com tudo isso para dizer que ali ele pode ser um templo. Exatamente. Um templo íntimo. Você constrói o templo íntimo e cria essa egrégora para que esse templo flua entre todos. Eu gosto muito disso, inclusive, Carol. Esse é um dos temas baseado do livro que eu estou escrevendo, com a autoria, com alguns empreendedores que logo aí a gente está divulgando. Logo vem novidades. Vem novidades, né? Mas está na hora da nossa cartinha. Tá na hora da nossa cartinha. Gente, a gente nem comeu o bolo ainda, mas depois a gente come, né? Ainda depois bem que tem bastidores, né? Agora eu vou tirar o mais de nossas vidas. Vamos lá. Ó, tem uma aqui de cabeça para baixo. Vamos lá. Escute mais a sua intuição, ela é sábia. A voz do coração sempre aponta a verdade. Confie nos sinais que a vida te envia. Dentro de você já estão todas as respostas. Olha que maravilha, que é quando o ser atingiu esse estado de mais plenitude, de entendimento, de amadurecimento, acessou esse mundo íntimo, a inteligência espiritual que a gente fala aqui, falamos no programa passado muito fortemente, né? E desenvolve então esse senso de plenitude. Sabe que as respostas estão dentro dele, dentro de nós. E é tão importante isso também, porque muitas vezes a gente diz assim, poxa, hoje eu não tô legal, parece que nada vem. E tá tudo bem, porque nós não somos os seres humanos perfeitos, nós somos seres humanos em construção, se esforçando cada vez mais para nos tornar consciente. Exatamente. Então, essas intuições estão lá, basta às vezes a gente só respirar fundo e observá-las.
E agora, chegando ao fim de mais um programa, e um programa tão especial que eu ganhei esse bolinho maravilhoso Isso aqui aí. da minha amiga de aniversário, compartilho com vocês, né? Cada um aí na sua casa sinta o aroma do bolinho com o seu café, mas quero deixar essa mensagem para você que nos assiste, que esse dia de hoje seja luminoso, que tudo aquilo que nós conversamos de alguma maneira entre no seu coração, faça sentido no seu mundo íntimo e reflita nas suas atitudes onde quer que você esteja. Mais vida em todas as nossas vidas. É isso aí, que esta semana seja abençoada para todos nós, que possamos aí construir cada vez mais um caminho de consciência, nos redescobrindo a cada momento, a cada passo, porque é lá que a gente se encontra quando estamos vivendo o presente. É uma grande oportunidade para hoje e para todas as vidas. Tenha mais vida em nossas vidas. Muito obrigada, Carol. Obrigada, querida.